porque esse buraco é de nada, não tem nada aqui, não tem nada. Ó, nada, som, nada, som. Fizeram buraco, esqueceram de pôr caixa de som, fizeram buraco e tem caixa de som. Não é uma saída de ar? Galera, esse aqui é o Quantum Fly, é o terceiro modelo lançado pela Quantum, uma fabricante brasileira, e traz o mesmo mote dos modelos anteriores, como aí o primeiro modelo que lançaram no país, o Quantum Go. Ele tenta trazer um conjunto de componentes com o preço mais competitivo possível. Então, enquanto o Quantum Go, o primeiro aparelho lançado no ano passado, focava no segmento intermediário de entrada, o Quantum Fly é um plano um pouco mais ambicioso e traz a briga para o segmento mais alto, dos intermediário alto. Ele é um aparelho que se situa aí na casa dos R$ 1.300, então passa a brigar com modelos mais potentes. Você já começa a brigar com o Zenfone 2, já começa a encontrar o Moto X Play, o Moto G4 em seus modelos mais avançados. Então é um segmento já mais premium, com componentes melhores e, claro, preço mais alto. Comparado com os aparelhos nesse segmento, ele tem especificações bem interessantes. Ele tem a tela Full HD, usa tecnologia IPS, então enquanto nós tínhamos o Super AMOLED no Quantum Go, aqui nós temos o IPS. Temos um pouco de perda em questão de cores, ele já não tem cores tão vivas quanto a gente via no Quantum Go, e a distorção, por ser IPS, não é tão grande. Quando você gira ele, começa a distorcer um pouco as cores, mas ainda assim ele tem bons ângulos de visão. Ainda assim, é um pouco abaixo do Quantum Go, mas também está dentro do que a gente vê nesse segmento de preço. É uma tela que tem boas cores, tem boa luminescência, não é das melhores, não é das mais, não vai brigar com topos de linha, mas vai atender muito bem ao usuário médio. Com uma tela de 5.2 polegadas e resolução Full HD, tem também uma densidade legal de pixels, vai atender bem aí a maior parte dos usuários. Partindo para o design, nós temos aí uma tela de 5.2, quer dizer que é um aparelho não tão grande, dependendo do tamanho da mão, vai ter uma pegada confortável com apenas uma mão. O detalhe só fica por conta das bordas. Na lateral não há um problema muito grande, elas não são tão largas, mas no topo e especialmente na base nós temos uma borda bastante grande que atrapalha um pouco na pegada. Você vê que aqui na base ele acaba tendo uma área bastante grande de nada. Podiam ter aproveitado esse espaço para, quem sabe, colocar os botões essenciais da experiência Android como botões físicos nesse espaço e parando de usar aqui parte da tela, perder parte da tela para isso, mas infelizmente esse design não aproveita em nada esse espaço aqui embaixo, que fica apenas aumentando o tamanho do aparelho. Falando em pegada, ele é um aparelho que vai agradar muito quem gosta, um smartphone fino e leve. Ele até em vários momentos nos remete um pouquinho ao iPhone em termos de design, de uso de materiais. Ele usa esse acabamento levemente fosco, no estilo também metalizado. Tem um pouco do formato aí, algumas semelhanças, ficam bem evidentes quando a gente coloca lado a lado. Mas outra característica que é forte no iPhone, que ele trouxe muito bem, é a questão mesmo da espessura. Ele é bastante fino e da leveza. Ele é um aparelho muito confortável de usar, bastante fino e bastante leve. Até na questão aí de acabamentos, ele em geral tem um acabamento bastante positivo, bastante bem encaixado, à exceção os botões aqui da lateral funcionam bem, mas se você balança um pouquinho você consegue ouvir que eles têm uma leve folga. Felizmente eles não chegam a falhar se você pegar meio de lado aqui, os botões sempre funcionam, mas se você balançar você vai perceber que eles estão um pouquinho de folga. Mas em termos gerais não há reclamação para o design, ele é bem encaixado e bastante bonito e leve. Partindo para as especificações, nós temos especificações bem interessantes quando a gente fala de Android. Nós temos aí 3 GB de memória RAM, isso quer dizer que quando você abrir o multitarefa, muito possivelmente você até pode ficar esvaziando isso aqui, mas em geral não vai estar faltando memória, o gerenciamento do Android se dá bem com 3 GB. Partindo para o processador, a Quantum fez uma propaganda forte em cima da questão do SoC deles, MediaTek com 10 núcleos. Não é para você pensar como nos computadores, em que você tem grandes quantidades de núcleos para grande poder de processamento. O que nós temos aqui é o seguinte, é uma série de processadores com uma série de núcleos com diferentes características e diferentes performances. Então, quando você tem uma situação de menos demanda, você usa os núcleos, o conjunto de núcleos com menos performance, frequência mais baixa e que consome menos energia. À medida que o sistema passa a ser mais demandado por aplicativos mais pesados, mais multitarefa ou até mesmo games, ele vai ativando os núcleos
mais poderosos. Então você tem que pensar os 10 núcleos mais como se fosse um sistema de marchas, você vai alternando entre eles à medida que precisa de mais desempenho, do que necessariamente um monstro de processamento em múltiplos núcleos. Isso é interessante porque traz uma melhor economia de energia. Quando você consegue balancear melhor o uso entre eles, você consegue ter, em momentos de mais necessidade, mais núcleos e mais potentes, e quando o aparelho está aqui, nesse momento sem nada aberto, ele vai usar os núcleos mais leves dele e vai economizar energia. Em termos de performance, ele apresentou respostas muito boas. Durante todo o nosso uso, principalmente quando se alterna entre aplicativos, as respostas em geral foram bastante imediatas, justamente para a gente não ter problema de memória RAM e o processador da MediaTek ter se virado muito bem entre as ações. Ele, durante o nosso uso cotidiano, não apresentou nenhum problema. Na hora dos games, ele teve um funcionamento bom também, não apresentou um aquecimento muito exagerado. É possível reparar num aumento leve de temperatura onde está o processador, mas não é nada que torne o seu uso desconfortável. E, como já mostraram em outros vídeos, sim, por algum motivo o Asphalt 8 não abre nesse celular. É algum bug aí relacionado ao hardware, ele vai ficar parado nessa tela. Mas foi meio que a exceção, a gente tentou outros games e, em geral, todos eles abriram. Realmente só temos o Asphalt 8 por algum motivo não abrindo aí, alguma incompatibilidade de hardware. Que, claro, é sempre possível depois ajeitar via software, mas não, compre Quantum-Fly se você quer jogar Asphalt 8. Ele não roda. Na maior parte dos games, então, apresentou um bom desempenho, então ele, principalmente a GPU Mali tem uma boa performance, então dá para cogitar você jogar nesse aparelho. A tela aí é relativamente ampla, tem resolução Full HD, é uma boa pedida para quem quer jogar. Em termos de autonomia, nós temos, apesar do design fino, nós temos uma bateria de 3.000 mAh. Esse aparelho não é possível trocar a bateria, ele é uma bateria interna, não tem abertura aqui. E esses 3.000 mAh se saem bem, nós temos uma autonomia capaz de segurar um dia inteiro com todos os sensores em ação, ficou aí entre os melhores resultados do seu segmento de preço. E se você maneirar bastante, você consegue chegar a um segundo dia de autonomia. Então é um aparelho, mesmo com uso intenso, vai conseguir segurar umas 15, 16 horas, então você vai ter que pôr ele para carregar. Vai atender aí a mesma necessidade de um usuário aí que usa bastante o seu aparelho. Chegando na câmera, nós vamos falar do grande problema do Quantum-Fly. Os aparelhos do segmento intermediário alto, apesar de ter especificações interessantes, normalmente tem que fazer um corte em algum lugar. E, com certeza, o maior problema do Quantum-Fly é a sua câmera. Apesar de ter aí um sensor de 8 megapixels na parte da frente e um sensor de 16 megapixels na parte de trás, ele é um aparelho que tem uma performance apenas regular. Se você pegar uma situação de luz muito escura, né, ou com muito movimento, esse sensor vai ter sérias dificuldades em fazer boas fotos. Mas o grande problema mesmo é a questão da responsividade. Em questão de processamento, então até a câmera entender a imagem, o flash entrar em ação ou o foco encontrar o equilíbrio, o ponto que ele precisa fazer o foco, nós temos respostas muito lentas desse aparelho, até ele, apesar de estar identificando o rosto aqui, veja que foi um tempo considerável até o foco realmente acontecer. Então, principalmente se você está num lugar não muito bem iluminado, aqui nós temos até bastante luz e ainda assim ele está tendo um pouco de dificuldade. Ele vai precisar de tempo, vai errar o flash, você pode tirar o atraso do obturador para tentar acelerar esse processo, mas o resultado são fotos normalmente mais borradas. E um dos motivos é, além da dificuldade e lentidão do processamento e do foco, nós não temos nessa objetiva a estabilização ótica. Então o que acontece é que quando você balança muito o aparelho, ele não tem nenhum tipo de auxílio físico aqui tentando amortecer os seus movimentos. E o resultado é que se você não firmar bem o pulso, segurar um bom tempo o celular, se você mexer um pouco, pode acontecer de você ter aí umas fotos bem desfocadas. Então é preciso bater a foto, esperar o processamento e a foto sair. Os resultados são apenas regulares. Vê que essa foto foi mexer um pouquinho o braço, já ficou horrível. Você só vai ter resultados apenas regulares, não é um celular para quem gosta de fazer fotos, ele é muito limitado nesse aspecto. E principalmente quando você for para uma cena muito escura, a granulação combinada com a lentidão de processamento, de compreensão da cena faz esse celular ser bem desinteressante para fotografia, e vídeos acompanham aí a mesma tendência. Sem estabilização você tem aí muita imagem tremida, muito problema de foco e resultados apenas regulares. Apesar das cores estarem um pouquinho melhores que o Quantum Go, tem umas cores um pouco mais vivas, em geral os resultados são apenas aceitáveis.
Partindo para a câmera frontal, nós temos aqui, além do sensor de 8 megapixels, um recurso que já não está mais tão incomum, que é o flash de LED na parte frontal. Então nós temos um LED simples aqui, somente um LED na cor amarela. Enquanto na parte de trás a gente tem aquela dupla de LEDs em tons diferentes para tentar equilibrar as cores, na parte frontal nós temos somente um e o resultado é um leve desequilíbrio nas cores. Então quando a gente bate fotos com ele e liga o flash, principalmente em situações mais escuras, ele dá uma desequilibrada maior nas cores, deixa a coisa mais amarelada. Não faz milagres, é uma boa pedida para quando você está num lugar muito escuro e você não ia conseguir ver a cena, mas não espere milagres, ele só vai fazer mesmo uma iluminação dos objetos mais próximos e o cenário vai continuar bem escuro. Bom, algumas outras características adicionais desse aparelho é a presença. Aqui atrás nós temos um sensor de digital. É uma implementação parecida que a gente viu, por exemplo, a Lenovo com o A7010. É uma posição bem confortável, porque quando você está segurando ele é uma pegada bem natural. O indicador ficar nessa região, independente da mão que você estiver usando, é bem fácil você apertar. E a resposta é bem positiva. É raro você ter uma falha na leitura, então acaba tornando o uso confortável. Ao invés de você apertar o botão de destrave aqui na lateral direita, basta você encostar aqui na parte de trás e ele vai reconhecer e destravar o aparelho. Então você consegue configurar aí um conjunto de dedos, né? Dá para configurar os dois indicadores. Você pode usar isso também não apenas para destravar o aparelho, mas também para alguns aplicativos compatíveis com biometria dentro do Android. A limitação é uma comum de outros sensores. Se você estiver com a mão muito suada ou molhada, a leitura vai falhar. Então você precisa estar com os dedos secos. Se você pega o seu aparelho muito suado, eventualmente você vai ter dificuldades de destravar. Mas em geral é um dos sensores mais eficientes que a gente conhece. Funciona melhor até, principalmente com aqueles sensores muito estreitos presentes em botões. Por ele ter uma área boa, ele funciona com um grau de precisão bastante positivo. Outro diferencial desse aparelho é ele possui dois slots para cartão SIM e também pode receber expansão do cartão microSD. E agora nós chegamos numa esquisitice do Quantum Fly. O segundo cartão SIM e o cartão microSD ocupam o mesmo espaço. Isso quer dizer que ou você usa um segundo cartão SIM ou você usa o cartão microSD. Como ele já tem 32 GB de memória interna, costuma ser uma quantidade que já vai atender um bom conjunto de pessoas. Mas se você quer mais memória interna, tem que estar ciente que você não tem mais a opção de um segundo cartão SIM. É uma excentricidade do aparelho, é um contra para quem usa esses três recursos ao mesmo tempo, mas se não for esse o seu perfil, se você só usa um cartão SIM nem usa o microSD, não é uma coisa que você precise se preocupar. Na parte de áudio nós temos um placebo aqui no Quantum Fly. Apesar de termos duas aberturas para caixas de som, a verdade é que ela só está aqui do lado direito. E é curioso porque quando você segura o aparelho, principalmente para jogar nessa postura, ajudaria você ter duas saídas, porque eventualmente você acaba fechando uma delas, né, de acordo com a sua empunhadura. Mas na verdade, se você bloquear essa saída aqui, o som já é totalmente abafado, o que me faz perguntar o que diabos é isso aqui. É um som que tem bastante distorção, principalmente se você aumenta muito o volume, então não é um aparelho para quem pretende usar muito som, não vai animar o ambiente, não tem uma qualidade suficiente para isso, vai ser só suficiente para quando você estiver jogando e quiser uma trilhazinha, mas não é o foco desse aparelho, a parte de áudio. Bom, em termos gerais, então, o Quantum Fly traz um design muito fino, muito leve, bem acabado. A tela, apesar de não bater de frente com dos aparelhos topo de linha, tem bons níveis de cores, tem um bom nível de densidade de pixels, tem uma qualidade regular, bem interessante para esse segmento de preço, e nós temos também um bom desempenho do processador da MediaTek e uma boa quantidade de RAM. Então ele é um aparelho que vai rodar as aplicações com uma certa facilidade. O seu grande gargalo mesmo é a câmera. Então, se você está cogitando um aparelho que traga uma experiência bastante positiva, que é um aparelho com uma relação muito boa entre custo-benefício e câmera não é uma prioridade para você, essa aqui é uma das melhores opções que tem hoje disponível no mercado brasileiro. As exceções mesmo os consumidores que estão buscando um aparelho capaz de boas fotos têm que procurar outro dispositivo. Ele vai atender apenas usuários que não estão com uma expectativa muito alta e vai ser aí um quebra-galho, vai fazer fotos, vai fazer vídeos, mas os resultados não vão ser muito bons.
Então, galera procurando um bom custo-benefício, o Quantum Fly é hoje uma das opções mais interessantes para vocês pesquisarem e cogitarem aí na sua compra. Galera, nós temos todas as nossas impressões também na versão em texto, no link que está na descrição desse vídeo. Lá também estão os benchmarks para vocês compararem com outros aparelhos e, claro, as nossas outras análises, né, dos concorrentes e tudo mais para você aí ver qual é o que mais atende aí o seu perfil. E não deixe de assinar o canal para ver mais vídeos, nossas análises de mobile e tudo que a gente cobre na Adreno aí, desde hardware até também outras coisas da área de tecnologia. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Esse aqui é o LG G5 SE, o novo topo de linha da empresa sul-coreana aqui no Brasil. É um aparelho que já chegou com uma polêmica bastante forte sobre suas restrições em relação aos componentes. Enquanto a aparência dele é idêntica do LG G5 internacional, nós temos uma diferença bem importante, que a versão brasileira tem modificações nos componentes internos. Ele ainda está inserido no segmento topo de linha, mas diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, ele tem alguns componentes que não são os mais potentes disponíveis. Vamos dar uma passada aqui nas características gerais desse aparelho para vocês conhecerem um pouquinho mais desse smartphone.